Fumaça, neblina, inversão térmica e névoa seca. A fumaça é um acumulado de partículas sólidas, líquidas e gasosas que não foram queimadas durante o processo de combustão. Mesmo que seja formada por milhares de substâncias químicas, o olho humano só consegue enxergar o carbono, alquadrão, óleos e cinzas. Para que seja formada a fumaça, é preciso que haja uma combustão incompleta, onde não existe oxigênio suficiente para queimar o combustível completamente. Nesse caso, uma parte do que está sendo queimado continua intacta em formato de partículas, tão pequenas que é difícil enxergar a olho nu. Na combustão completa, tudo que estiver pegando fogo é queimado, causando a produção apenas de água e dióxido de carbono. Existem diversos tipos diferentes de fumaça. Algumas delas são mais perigosas do que as outras, quando são inaladas, mas a maioria causa efeitos negativos no organismo humano. A neblina é um fenômeno atmosférico cuja formação está relacionada com a presença de umidade no ar e com as baixas temperaturas. A neblina, também chamada de nevoeiro ou bruma, é um fenômeno atmosférico causado pela condensação da umidade presente no ar em forma de vapor. A diferença entre neblina e névoa está nas limitações no campo de visão. Enquanto a neblina prejudica a visão horizontal em um espaço menor que 1000 metros, a névoa, por ser mais fraca, atrapalha a visibilidade em uma distância maior do que essa. De certa forma, a neblina pode ser considerada como a formação de nuvens próximas ao solo. Isso porque o processo constitutivo dos dois fenômenos é o mesmo. A condensação do vapor da água, no caso das nuvens, a umidade condensa-se graças às baixas temperaturas que a atmosfera atinge em determinadas altitudes, sendo por isso mais frequente. Inversão térmica é um fenômeno caracterizado pela retenção do ar mais frio próximo à superfície terrestre. Tem origem natural, mas é potencializado pela ação humana por meio de atividades diversas. Suas causas estão atreladas aos aspectos naturais, como baixas temperaturas, e humanos, como emissão de poluentes. Ocorre por meio da concentração do ar mais frio próximo à superfície terrestre, que fica bloqueado por uma camada acima, formada por ar quente. As consequências são suas perdas de qualidade do ar das cidades e o agravamento da poluição atmosférica. Pode ser amenizada por medidas que minimizem a emissão de poluentes e a intervenção antrópica no meio. Inversão térmica é um fenômeno natural caracterizado pela retenção temporária do ar frio próximo da superfície. Junto do ar frio ficam retidos também os gases e resíduos poluentes da atmosfera, impedindo sua dispersão. Ocorre nas grandes cidades e centros urbanos industrializados. Esse fenômeno pode ser identificado visualmente pela presença de fumaça ou poeira pairando no ar ou movendo-se lateralmente. Além disso, existem instrumentos capazes de identificar a inversão, como o uso de termômetros para comparar a temperatura do ar a 15 centímetros e a 3 metros do solo. As inversões térmicas podem ser classificadas em 5 tipos: inversão de superfície por radiação, inversão de superfície por advecção, inversão de fundo de vale, inversão de subsidência e inversão frontal. Névoa seca é uma massa de ar misturada com partículas sólidas. Poluição deixa o horizonte opaco e embaçado. A umidade relativa do ar é sempre abaixo de 80%. A névoa seca é um fenômeno muito comum no Brasil no outono, inverno, pois é quando a chuva fica escassa em grande parte do país. A presença de sistemas de alta pressão atmosférica que causam a inversão térmica facilitam a ocorrência da névoa seca. A fumaça das queimadas deixa o fenômeno mais denso e incômodo. Ao contrário do que ocorre com o nevoeiro, a névoa seca normalmente apresenta uma visibilidade superior a 1 km. Porém,
Quando ocorre nas proximidades de aeroportos, a redução da visibilidade pode chegar a afetar a aviação. Quando ela ocorre, a atmosfera fica com um espesso nevoeiro que não contém aerossóis. Por não conter partículas líquidas, esse tipo de nevoeiro é chamado de névoa seca. Como a névoa seca coincide com a época de queimadas de pastagens e campos, supõe-se que ela provenha da presença de material particulado, composto por sólidos ou líquidos dispersos em gases, que ficam suspensos no ar. Com a chegada das chuvas de setembro, a névoa seca desaparece, o céu readquire o tom azul e a visibilidade normaliza-se.